não sabe que existe essas casas, esses projetos que ajudam muito na vida de pessoas que têm essa debilidade, não é, que estão aprisionados aí, que procuram recuperar-se. Mas nós sabemos que precisa-se de uma ajuda. Sim, né? com certeza. Precisa-se de um apoio. Verdade. E também exige muito da pessoa. A pessoa também tem que querer. Isso. Não é? E qual a... Como é que eu posso dizer? A importância isso, da casa terapêutica. Da casa terapêutica. Veja bem, como o senhor falou na inicial, né? O sofrimento não é só apenas do aluno, o sofrimento é dos familiares. Então, os sofrimentos são constantes. Tem muitas famílias que não conseguem dormir devido aos seus filhos, seu marido, né, ou sua filha, porque tanto a droga ela não escolhe, né, classe social, não escolhe pessoas, então não escolhe raça, então ela tá infelizmente impregnada em muitas pessoas. Então tem mulheres, tem homens, tem crianças, tem adolescentes, tem muitas pessoas aí sobre o uso, sobre essa dependência química de álcool e de droga, tá? Então, quando o sofrimento não é só do adicto, o sofrimento também é dos familiares. Então, há a importância do projeto. O projeto Purim, ele já existe há 11 anos. Então, esse projeto ele vem cuidando não só do adicto em si, como também cuidando das pessoas, do codependente, que são os familiares que sofrem, né? Não conseguem dormir, inclusive entram em depressão, devido a situações que os alunos, os seus filhos vêm fazendo durante a sociedade. A importância do projeto, tirar essa pessoa da rua, porque enquanto eles estão na rua, eles estão cometendo crime, tá? Então o projeto Purim, ele tira essa pessoa da rua, resgatamos essas pessoas, levamos ele para um projeto onde ele vai se tratar conosco ali em torno de 6 meses aí com a gente. Então o que acontece? Tirando ele das ruas, já estamos fazendo bem para a sociedade. São vários empresários, são várias lojas que estão aí tendo o livramento de ter eles nas ruas. Por quê? Eles nas ruas, eles vão fazer de tudo para usar aquela substância. Eles querem usar, então ele quer usar. Então de todo jeito, a todo preço. Ele vai passar por vários perigos, mas eles não vão enxergar o perigo, eles vão querer usar aquilo ali. Então, quando a gente tira ele das ruas, a gente já está dando um suporte à sociedade, aos empresários, a ter uma leveza, a ter uma tranquilidade de saber que não tem mais aquelas pessoas cometendo aquele crime. Então, isso já foi um benefício para a sociedade. Outro bem é fazendo isso para as suas famílias, seus familiares. Seus familiares percebem que eles estão acolhidos dentro de um projeto, tá? E eles estando dentro de um projeto, eles vão estar podendo dormir mais tranquilos, sabendo que os seus filhos estão, ou o seu marido, não sei, né? Então eles estão dentro de um projeto, está se tratando, a gente manda foto, manda filmagem do cotidiano, então aquela família já recebe aquela tranquilidade, sabendo que eles estão se tratando. Então estamos também fazendo bem aos familiares. E o adicto, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta de fato não é o projeto, quem liberta é o conhecimento da palavra. O projeto é um suporte. É um suporte. Como o senhor falou, ele tem que querer, tá? O aluno, a gente chama aluno, tá? Então ele tem que querer, ele não tem esse negócio de dizer que vai haver uma libertação com a varinha mágica, não é assim. Ele tem que querer, eu quero me tratar, a minha vida não está sendo legal, então eu quero mudar de vida. Então eu escolho o projeto Purim e vou se tratar, vou acolher ali, receber todas as normas e regras, vou respeitar e vou passar pelo que eu tenho que passar para mudar de vida. Então quando eles decidem fazer assim, obedecer e ter o conhecimento, o encontro com a palavra de Deus que é constante, temos aí leituras bíblicas, temos igreja agregada, como o senhor falou, a comunidade cristã primitiva, temos o pastor Esdras Norberto, também temos o pastor Joaquim Filho, que também dá um suporte muito grande ao projeto, tá? Eu, diretor, e tem outros diretores, como também outros coordenadores que também dão esse suporte eclesiástico e também o suporte também sobre ocupação de terapia, ou seja, botando eles para fazer algumas terapias para ocupar a mente. Então, a gente cuida da sociedade, cuida da família do adicto e cuida do próprio adicto. A importância do projeto realmente é esse. Muito bem, Miguel. Quer dizer que o projeto Purim, posso chamar projeto? Sim. Projeto Purim, essa casa de recuperação, né, a casa terapêutica, ela não trabalha apenas
o lado familiar, porque de uma forma ou outra está trazendo ali o aluno, não é? Ele já reabilitado, né? Já apto a estar novamente ali no convívio familiar. Sim. Porque nós sabemos que o indivíduo, a pessoa, quando ela trilha por esses caminhos, primeira coisa que acontece é o abandono familiar, muitas vezes, né? Da parte dele, porque procura mais estar nas ruas, né? Muitas vezes não quer voltar para casa. Na verdade, só uma correção, eles querem ficar na casa. Querem ficar. Só que eles querem ficar na casa do jeito dele. Do jeito deles. Então, o que acontece? Quando existe a dependência é mais ou menos assim, ó. O camarada está em casa, sossegado, e de repente acontece uma briga entre pai, entre mãe, acontece uma decepção na família, uma decepção amorosa, uma decepção financeira, e o inimigo ele quer apenas uma cabeça vazia. E quando existe esse vazio na mente, aí ele também investe, começa a investir em um amigo, em uma má conduta, em uma má conversação, de repente leva essa pessoa ao uso, ou seja, até uma curiosidade, o camarada está de boa, tranquilo ali, levam para uma festa e vão para uma baladinha, usa isso aqui vai ficar bacana, isso vai ficar assim, por uma curiosidade o camarada entra, por uma decepção também o cara entra, muita alegria entra, muita tristeza também entra. Então tem que ter um cuidado. A gente sempre fala sobre a Bíblia é uma base. Quando se tem o Espírito Santo de Deus, preenche todo o nosso vazio. E aí a gente não vai estar procurando subterfúgio, não vai estar procurando coisa para preencher, porque a gente já tem o Espírito Santo de Deus. Mas nem todos têm o conhecimento da palavra, nem todos têm o conhecimento. Enquanto não se tem, o inimigo investe. Então, quando o inimigo investe, por que eu falo inimigo? Porque a Bíblia diz que existe o bem e existe o mal. Então, para algumas pessoas não querem falar do inimigo, não querem falar que existe o lado mal. Acha que é a safadeza do aluno, a safadeza da pessoa, do usuário, quando na verdade não é. Há uma investida do inferno, do diabo. A Bíblia fala que ao nosso redor existe o anjo de Deus e ao nosso derredor estão os demônios. Então, quando se abre uma brecha, os anjos de Deus, por permissão, por livre-arbítrio, você escolhe pecar. Então, quando se escolhe pecar, existe aquela abertura e aí o inimigo que estava ali ao derredor, ele entra e faz morada. Então, quando se faz morada, destrói toda a vida dessa pessoa. Então, quando ele entra por curiosidade ou por uma decepção, por uma desavença familiar, depois que ele entra, para sair só Deus. Então, o suporte evangélico, o suporte cristão, o suporte das casas acolhedoras, terapêuticas, casas de recuperações, para ser mais preciso, falando popularmente. Então, quando a gente entende da causa e a gente abre essas casas de recuperação no intuito de salvar vidas, então esse é o nosso intuito. Então a gente sabe que existe essa força espiritual, por isso que a gente precisa de atuar nessa causa, precisa de ensinar o caminho para que eles possam realmente sair dessa vida que ele vive, tá? Então quando ele entra, ele precisa de suporte. Então quando ele entra, ele quer estar na casa, às vezes ele quer estar na sua própria convívio de casa, sendo que usando. Quando não se tem mais dinheiro para sustentar o vício, ele começa roubando um celular. Ele furta o celular da própria casa, da mãe, ele furta uma sanduicheira, um micro-ondas, e aí possessivamente. Quando a família já não aguenta mais de tanto sofrer, de tanto dar conselho, de tanto esconder as coisas para que isso não venha acontecer, aí ele já está cansado. Então, o adicto, ele quer continuar na casa, mas ele quer continuar na casa da forma dele, da maneira dele, usando. Então, quando a família não mais aguenta, já cansou, coloca para fora. Para ficar desse jeito, eu não quero na minha casa, não, vai para a rua. E é o que faz, vai para a rua. Aí no começo ele vai procurar uma família, um amigo, mas também começa a aprontar também lá. No começo vai estar até tranquilo, depois começa a aprontar e mais uma vez é jogado. Aí é quando ele chega ao submundo das ruas, do álcool e das drogas. Aí vai de mal a pior, conhecendo uma droga, conhecendo outra e outra e outra, e está afundado. Ou seja, só Deus é que tira essas vidas de lá e resgata ele de lá. Tá? Então eles querem ficar na casa, mas querem ficar do jeito dele. Então, quando ele é jogado na rua, é quando ele percebe que está realmente na mal. Tem aqueles que procuram ajuda, tem aqueles que ficam lá porque acham que já não tem mais jeito. Existe dentro da casa terapêutica ali atividades físicas também, assim, para que existe ali a atividade espiritual que ali é essencial, não pode faltar. Né? Sabemos que o próprio Jesus disse: vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe ali o problema de ordem espiritual, porque querendo ou não, o inimigo das nossas almas é ele quem aprisiona, né? Os noviços, a pessoa, o usuário ali, ele fica aprisionado no vício. Existe um problema de ordem espiritual e também um problema de ordem psicológica, não é? Então, dentro da comunidade, da casa terapêutica, existe ali, por que estou perguntando isso? Porque deve haver pessoas que, vai para lá e fica lá numa boa, só comendo e dormindo, não é? E depois, quando sair, a primeira coisa que vai fazer é procurar novamente usar ali. A sociedade, ela tem essa visão. Tem essa visão. Quando eu cheguei no projeto Purim, antes de chegar, eu tinha essa visão que quando eu chegasse na casa de recuperação, ia encontrar um monte de gente doente, todo mundo dopado de remédio, e eu tinha um certo receio, não medo, certo receio, não, eu não vou não, e eu nunca quis visitar. Então a visão da sociedade justamente é essa, o camarada aprontou, tem que pagar mesmo, tem que pagar o B.O. É a visão da sociedade. Infelizmente. É a punição, né? Quando não se conhece, né? Quando não se conhece a palavra, quando não se conhece a causa, realmente o que se pensa de imediato fez, tem que pagar, o problema dele, procurou. Existe uma certa ignorância. É uma ignorância, falta de conhecimento. De falta de conhecimento a respeito. Então, quando eu cheguei na casa como voluntário, eu cheguei lá para ver a casa e comecei a conhecer, a escutar a história de cada um. E tem uma história realmente bem sofrida de cada um. Então sempre tem um trauma, sempre tem uma desavença, sempre tem uma separação, sempre tem uma perca e coisas irreparáveis. E nisso a gente vai percebendo o trajeto de toda a história deles ali, porque levou ele a essa causa. Tá? Então o que acontece? Quando eu chego lá, eu começo a conhecer a história deles, eu comecei a ser voluntário, comecei ali a ajudar, consegui patrocinar, chegando doando geladeira, fogão, carro de mão, e comecei ajudando. De repente eu comecei a sentir mais vontade de ajudar, comecei a dar conselho, inclusive até os coordenadores, monitores que trabalham na obra também precisam de um suporte. Precisa de um suporte espiritual, precisa de força. Por isso que a importância da igreja, né? Pastores, diáconos, presbíteros, pessoas que ministram a palavra, pessoas que se dizem ser de Deus, precisa de visitar essas casas para dar o suporte àqueles que estão lá. Uma coisa é você falar de amor, uma coisa é você dizer que ama, outra coisa é você amar, de fato. Tá? Então a Bíblia fala amar e devemos que amar o próximo e também devemos amar até os nossos inimigos. Tá? Só que o amor que Deus fala está bem diferente do que a gente diz que ama. Tá? Porque quando você fala, você tem que praticar. Tá? Então eu vejo. Não é apenas da boca para fora. Né? Isso, tem muito receio. Então eu vejo que quando se fala em casa de recuperação, o camarada, casa de recuperação, são vagabundos, estão ali porque quis. Então... Só que não é bem diferente. Eles têm uma história. Quando chega na casa de recuperação, aí como o senhor perguntou, a ideia é que eles tenham atividade sim, física, tá? Tenha também a prática eclesiástica, o conhecimento da palavra. A gente tem uma leitura de manhã, logo cedo, 6 horas da manhã. Tem sítio que é de 5 horas da manhã, eles acordam de 4 horas. Já em casa, em cidade, já acorda de 6 horas. Então tudo é uma coisa disciplinar. Ele tem ordem e decência, ele tem hora para dormir, tem hora para acordar. Isso, tem hora para comer, tem hora para orar, tem hora para tudo. Então, ele acorda de manhã, participa da leitura do provérbio, depois do provérbio, geralmente de 6 a 6h30. A leitura do provérbio é o livro do provérbio. Se hoje é o dia 20, vamos ler o capítulo 20. Lemos ele todo, explanamos tudo, explicamos, temos uns 2, 3 louvores, fazemos uma oração e ali a gente termina, meia hora no máximo. Depois dessas meia hora, eles descansam, relaxam e aí começa o café da manhã, de 7 horas da manhã, tem o café da manhã. Participam do café da manhã quando dá 8 horas da manhã, em ponto, eles começam a terapia, justamente a sua pergunta. Se é na cidade, né, casa em cidade, ele passa uma vassoura na casa, outro passa um pano, outro cuida dos mais necessitados, uma pessoa que tem uma ferida, uma que tem uma necessidade maior, outro lava a roupa, outro cuida do quintal, outro joga o lixo fora, o outro prepara os legumes, corta legumes, o outro prepara a comida, o outro já cuida do banheiro. Então cada um na sua atividade. Se tem a igreja agregada do lado, esse cuida do salão da igreja, o outro cuida do altar. Então cada um com sua tarefa. Então isso de 8 às 10 da manhã. Terminou às 10 da manhã, agora ele toma banho, descansa, ele pode ler uma Bíblia, ele pode tocar um violão, ele pode ficar à vontade, ele pode assistir um filme.
de 8 às 10. De 10 às 12 é esse percurso livre que eu falei. Quando dá 12 horas da manhã, do meio-dia, ele almoça, em ponto, almoça. Depois que almoça, silêncio total na casa, todo mundo vai dormir, descansa de 12 às 2 da tarde, às 14 da tarde. 14 da tarde volta a rotina em fazer as terapias, tá? E termina a terapia de 4 horas. 4 horas sai um lanche, do lanche ele fica livre para assistir, para jogar um dominó, conversar, fazer uma palavra cruzada, e ali ele fica à vontade. Quando dá 5 horas para 6 horas, já se prepara para o culto da noite. Terminou o culto, tá? Ele já se prepara, se organiza para dormir. Então, quando tem culto, dorme de 10 horas. Quando não tem culto, ele dorme de 9 horas, que é às 21 horas, tá? Então, assim, toda a refeição, antes da refeição, faz uma fila, ele ora, tá? Todo mundo ora junto. Depois da oração, cada um cita um versículo bíblico e pega aquela refeição. Então ele pega a refeição, cita um versículo bíblico, pega a refeição e vai à mesa. Então cada um fazendo isso, tanto da parte da manhã, quanto da parte da tarde, quanto também da parte da noite. Então tem uma sincronia de disciplina para eles entenderem o horário para tudo e também agregar essa parte de oração e a parte cristã. Quando é sítio, as atividades são diferentes, é cortar o mato, é trazer uma lenha, o outro já vai cuidar dos animais, o outro vai cuidar do sítio, limpar o quintal. Então cada um com atividade diferente. Hortaliça, fazer plantações de hortaliça, outro fazer plantação de milhos, outros feijão, cada um fazendo suas plantações. Então eles vão ocupar a mente. Se ele ficar com a mente vazia, vai ficar do mesmo jeito como estava antes. Então ele tem que suar, ele tem que fazer a atividade de esporte, jogar um futebol, correr na mata, eles correm na mata, tem outros que correm nos bairros, circo vizinho. São ocupações e também são terapia física para que ele possa suar, possa tirar aí toda a sequela ali das drogas. Então existe sim uma disciplina, existe sim uma norma e regras, e que ele muda todo o trajeto que antes não tinha antes. Antes ele fazia o que quisesse, acordava o que quer, dormia a hora que quer, a mente vazia, sem fazer nada, aí procurava aquilo que era errado. Hoje agora ele começa a botar tudo os seus pontos nos is e colocando aí a prática da Bíblia, a prática de Deus na vida deles, de cada um deles. Diretor Marinho, muito bem. Então não existe essa de vai para a casa de recuperação, a casa terapêutica e fica lá à vontade, né? Fica lá desocupado. Não existe. Existe ali terapias, né? Atividades, né? Sempre para estar com a mente ocupada. Né? Além do espiritual, também a prática do dia a dia. A gente ensina ele a ser um novo pai. Um novo pai. A gente ensina ele a ser um bom filho. A gente ensina ele a ser um bom esposo. Tá? Então ele ensina a ser um bom empresário e ensina ele a ser um bom empregado. Então ele sai dali completo. É um curso que ele faz ali. Agora basta ele querer. Tem aqueles que vai só passar um tempo, porque estava em perigo, porque estava sob ameaça, e vai ficar um tempo ali e sai do mesmo jeito. Mas tem aqueles que querem mudar, eles mudam de vida sim, com certeza. E a pergunta que não quer calar é: existem punições para quem não segue as regras da casa? Sim, correto. A gente não fala punição, a gente vai corrigir você. Antes a gente falava disciplinar. Punição é uma palavra pesada, né? A gente falava antes disciplinar. Mas hoje a gente aliviou mais ainda. Senão a gente vai corrigir. A gente corrige. Então, quando se erra, a gente tem uma advertência, chama esse rapaz para conversar e procuramos saber a causa. Por que você fez isso? Como foi isso? É algo como se fosse um psicólogo. Vamos estudar aquela pessoa. Conversar, senta aí. Vamos estudar. E vai desabafar. Vamos ver onde é que está o que é que errou, por que cometeu isso. Então a gente vai conversar, tem uma dinâmica ali, uma conversa. E nisso a gente percebe que é desaforado, quer fazer mesmo e tal, guerreiro. Então é o seguinte, a partir de hoje você vai ficar sem assistir televisão. Você vai ficar sem um filme. Quando todo mundo estiver na hora da folga assistir o filme, você vai ficar sem um filme. Aí tem outros momentos de corrigir. Você hoje vai lavar os pratos. Todos que vão comer, vai deixar os pratos lá, que vai lavar os pratos hoje é você. No tempo, não tem 2 horas depois da terapia, não tem 2 horas de folga, de 2 horas livre, você vai ter só uma hora de livre. Não tem esse negócio de não faço. Não tem isso. Ou ele segue o ritmo, ou ele volta para casa, ou para a rua. Por quê? Se a gente não fizer isso,
ele vai estar sempre acreditando que pode fazer do jeito dele, aonde ele chegar, e não é assim. E como o senhor falou agora há pouco, desculpa interromper, muitas vezes, muitos que estão ali dentro estão com dívida aqui fora, com traficantes, né, estão ali para ver se a família resolve aqui fora, enquanto ele está lá dentro, né, e não quer sair de lá. Aí termina cedendo ali a correção. Isso. Boa. É até melhor. Eu sempre falo isso aos familiares, porque na verdade o índice de não recuperação, de não recuperados, é os familiares. Os familiares. Infelizmente. A gente sempre costuma dizer que a gente precisa também tratar os familiares, não só os alunos, temos que tratar também os familiares. Por quê? São 4 defeitos bem gritantes que todos os adictos têm, tá? Eles são ingratos, eles são manipuladores, são articuladores e são mentirosos. Então, ele tem essas 4 defeitos aí que eu percebo, tá? Mentiroso, manipulador, articulador e ingrato. Então, eles manipulam a família. Então, eles começam com aquela conversa bonita e tal, e mente brincando. E conquista todo mundo, tá? E ali, ele está manipulando, está articulando tudo, ele já tem a meta do que ele quer, tudinho, e ele conquista tudo isso aí. Debaixo de mentira, debaixo de falsidade, e por cima de tudo, tudo que se recebe, tudo que ele recebe, eles são ingratos, não agradecem. Não agradece. Não retribuem. Infelizmente. No uso, eles em adicção, eles são desse jeito aí. Quando Cristo liberta, aí sim, agora é uma nova criatura. Mas antes disso, eles são isso. Então, as famílias, os familiares, eles têm um defeito, porque eles vê a rotina, o cotidiano do aluno, mas não percebe o quanto ele já mentiu naquela mesma tese, naquela mesma rotina, naquele mesmo segmento. Então, essa família precisa se tratar. O aluno entra no projeto, quando ele chega no projeto, ele chega e começa a mentir. Mãe, aqui é assim, e tal. Vira assim um ciclo. E a família acredita e termina tirando ele do projeto, achando que aquilo que ele falou era verdade, e termina sendo manipulado mais uma vez. A verdade é essa. Okay. Temos 3 minutos aqui, 2 minutos para a conclusão aqui do nosso programa. E o diretor Diácono Marinho, né, pode ficar à vontade para deixar as considerações finais, né? E até para os nossos seguidores aí, os que ouvem, que necessitam, tem pessoas que dentro das famílias que estão numa situação, né, complicada como a de muitos, né? Qual o conselho que o senhor daria aos familiares? Eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, estar aqui nessa programação, na programação abençoada aqui, e agradecer aqui a sua fala, o capelão Jonas, né? Jonas, é um prazer ter o senhor aqui, né, com a gente aqui. Deus está aqui, na verdade, com o senhor e com todos aqui do estúdio. E o conselho que temos que dar aos familiares. Familiares, quando identificar que seu filho está diferente em casa, seu comportamento está diferente, procure conversar com eles. Procure conversar com eles, porque algo está acontecendo errado e você precisa saber, antes que venha ter a necessidade de interná-lo ele a um projeto. E se há necessidade, interne quanto antes, para que ele possa mudar de vida, no nome de Jesus. Quero agradecer aqui a presença do senhor, o Diácono Marinho, né, também diretor da Casa Terapêutica Purim, né, que Deus ele continue lhe abençoando, viu? A mim aqui, quero agradecer a todos que nos assistiram e vão nos assistir, não é? Até sábado, no próximo programa, semeando a palavra Shalom Adonai a todos.